Olá, seja bem-vindo ao programa Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. E como já estamos em ano eleitoral, hoje o assunto é propaganda eleitoral antecipada e combate à corrupção eleitoral, principalmente o Caixa 2 de campanha. O registro de candidatura vai acontecer em agosto deste ano, mas e até lá? O que acontece? O que é proibido e o que é permitido pela legislação? O candidato, por exemplo, ele pode se reunir com eleitores para falar que já é candidato, para falar da sua plataforma eleitoral, pode fazer promessas, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. E o eleitor, ele deve ficar atento a quais irregularidades. Sobre esse assunto e sobre também corrupção eleitoral, eu recebo aqui a doutora Cristina Nascimento. Obrigada, doutora Cristina, pela presença. Doutora Cristina Nascimento é procuradora regional eleitoral do Ministério Público Eleitoral. E eu estou também com Daniel Taurines, que é coordenador de controle interno. Obrigada, Daniel, coordenador de controle interno do TRE. Eu começo com a doutora Cristina. Doutora Cristina, o que caracteriza a propaganda antecipada? Há juristas que dizem que a propaganda antecipada, por exemplo, ela só é caracterizada se o candidato tem um pedido explícito de votos. E há outros juristas que falam que não, que tem aquela propaganda implícita, né? E o candidato pode ser penalizado por isso. A senhora pode explicar para a gente como o Ministério Público entende ser propaganda eleitoral antecipada? Saudações, Mariane. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Primeiro, sobre a propaganda antecipada, é preciso esclarecer que qualquer propaganda antes do dia 16 de agosto é propaganda extemporânea, propaganda antecipada. Mesmo que ele não peça voto explicitamente? Ele não precisa pedir voto explicitamente, ele não precisa dizer vote em mim. Mas se ele fizer uma menção ao cargo que ele deseja ocupar e fizer isso mesmo de forma indireta, já é entendimento dos tribunais e previsto em lei que é sim propaganda antecipada. Então o eleitor deve ficar atento já para essas reuniões que acontecem, que as pessoas falam, olha, eu serei candidato, conto com vocês. O conto com vocês já é um pedido de voto, não é? Sim, o eleitor deve ficar atento porque isso desequilibra o pleito. Há uma quebra da isonomia entre as pessoas que vão participar desse pleito. Se um candidato se adianta a essa disputa e já começa a apresentar suas propostas, a contar com os eleitores, fala qual partido que ele vai sair, qual o cargo que ele deseja ocupar, ele já está se antecipando e desequilibrando, então, a competição. O eleitor não deve participar desse tipo de ato. Então é um prejuízo para a democracia, não é? Com certeza, com certeza. Enquanto os outros, é como uma corrida, né? Enquanto um candidato sai antes, os outros estão esperando a hora certinha para dar a largada. Exatamente. Até o dia 16 de agosto, não se sabe, inclusive, quais são os candidatos, porque não há registro. Na ausência de registro, aqueles que se adiantam, eles estão justamente fazendo essa competição desleal para com os outros. Então, há uma vedação legal e o eleitor não deve participar de atos desse tipo. Se o eleitor perceber atos desse tipo, o que ele pode fazer? Bem, ele pode procurar o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Federal em Cuiabá e no Brasil todo, ele permite que, por um dispositivo no celular, chamado Central de Atendimento ao Cidadão, o SAC, no SAC ele pode colocar fotos, vídeos, que é muito parecido com o pardal da Justiça Eleitoral. Então, por esses dois mecanismos, ele pode representar o Ministério Público ou a Justiça Eleitoral, que vai encaminhar o Ministério Público, e essa representação vai ganhar vazão e vai ser processada e vai gerar uma sanção no futuro para esse candidato. Quais são as sanções? Tem eleitor, a gente já percebe muito lá na Justiça Eleitoral que o eleitor fala assim, poxa, o candidato fez isso, aquilo errado, eu denunciei a propaganda eleitoral e ele não foi cassado. E alguns eleitores, eles dirigem essa mágoa, porque eles gostariam de uma sanção maior, né? Eles dirigem essa mágoa ao magistrado que aplicou uma multa, por exemplo. A senhora pode explicar quais são as sanções cabíveis no caso de propaganda antecipada e no caso depois de propaganda eleitoral irregular pós-registro? Sim, o eleitor precisa compreender que a lei prevê a pena de multa para essa propaganda extemporânea antecipada. E se ele deseja colaborar nesse processo,
exercendo a sua cidadania e trazendo informações para os órgãos de controle, tanto interno do TRE quanto do Ministério Público Eleitoral, ele deve fazê-lo na maior precisão possível, na maior rapidez possível, trazendo elementos que nos ajudem a processar essas informações, o local, quem é o candidato, o que ele ofereceu, como ele fez a propaganda irregular. Isso vale tanto para casos de corrupção, compra de votos, boca de urna, também vale para a propaganda. Então, a previsão de multa é a previsão cabível nesse caso. Casos mais graves, como de compra de votos, já permitem cassação de mandato, perda do mandato. Então, para cada infração, há um tipo de sanção. O Ministério Público já está atento para a propaganda antecipada, por exemplo? Como é que vocês estão se organizando para coibir esse tipo de coisa? Já estamos atentos, estamos inclusive analisando as redes sociais, porque hoje essa campanha com certeza vai ser uma campanha em que as redes sociais vão estar muito presentes e os blogs, a propaganda na mídia será muito forte. Então nós já temos acompanhado alguns canais e temos também já um projeto de divulgação das Boas News, que é um projeto do Ministério Público Eleitoral aqui no estado de Mato Grosso, em que estaremos em contato com a mídia e com a população para que as pessoas tenham outras formas de verificar as informações, as notícias falsas, para que elas possam não compartilhar algo sem saber se é verdadeiro ou falso. Então, é uma forma de aproximar a população do processo eleitoral e da democracia. E esse processo, essa campanha, é uma campanha ou é um projeto, Boas News? É uma campanha e nós vamos realizar 2 eventos, um com a mídia, com os veículos de comunicação e outro aberto ao público no dia 2 de abril. E contará com os partidos também, serão convidados para participar, até uma forma de compromisso de todos para que a eleição seja rígida, seja legítima e que tenhamos poucos problemas com relação a essas notícias falsas. Eu percebo também uma aproximação muito grande do trabalho coordenado entre a Procuradoria e os promotores eleitorais que estão lá nos municípios. Isso significa dizer também que os candidatos que estiverem fazendo campanha antecipada ou irregular lá no interior, ele também será descoberto pelo Ministério Público, será denunciado também. Sim, nós temos um trabalho integrado, celebramos um ato conjunto com o Ministério Público Estadual. Então, a equipe toda de promotores eleitorais que trabalham no interior tem atuado em conjunto com a Procuradoria Regional Eleitoral e as representações do interior valem do mesmo modo e chegarão da mesma forma, serão processadas e terão o seu deslinde ao final com a aplicação de sanção, caso assim entenda o tribunal. E, além disso, tem o aplicativo Pardal, né, que Isso, os eleitores, o Pardal e o saque os do eleitores MPF. podem participar. Neste ano, referente às eleições de 2016, o TRE de Mato Grosso já recebeu 6 denúncias no aplicativo Pardal. Todas essas denúncias são referentes à propaganda antecipada. Nenhuma dessas denúncias se refere a candidatos de Mato Grosso. Elas se referem a um pretenso candidato, né, que está se colocando aí como candidato a presidente da República. Então, o TRE vai encaminhar, viu, doutora Cristina, o TRE vai encaminhar para a Procuradoria encaminhar para essas denúncias para a Procuradoria-Geral, né, em Brasília. Isso. Porque se trata de uma campanha, de uma candidatura majoritária, né, com foro nacional. A gente percebeu, pelo aplicativo Pardal, a senhora falou, o eleitor tem que colocar todos os dados possíveis. E a gente percebeu que os eleitores em anos anteriores colocavam poucas informações, o que dificultava, não é, Daniel? Sim. Até para a gente localizar alguma situação de corrupção evento, eleitoral. Isso. Então, é muito importante que na manifestação do eleitor, ele indique corretamente a localização, a cidade, o que está acontecendo, para facilitar o acompanhamento pelo Ministério Público e verificação em loco mesmo sobre aquele fato que está ocorrendo. E o aplicativo Pardal, todas as informações sobre o aplicativo Pardal estão no site do TRE. É www.tre-mt.jus.br. Eu vou repetir, www.tre-mt.jus.br. O eleitor e os candidatos também podem, né, denunciar eventual propaganda antecipada em relação ao outro. Em relação agora a combate à corrupção eleitoral, mais especificamente Caixa 2 de campanha.
A gente vai tratar um bloco inteiro sobre isso, mas eu já queria antecipar que o Ministério Público Eleitoral se reuniu já com os outros promotores para traçar umas estratégias, né? E a Justiça Eleitoral também tem evoluído bastante nessa área. Daniel, me explique, por favor, como é que vem sendo esse processo de evolução da Justiça Eleitoral no combate à Caixa 2 de campanhas eleitorais? Parece que começou lá em 2010, já algum movimento em relação a isso? Sim, a ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção, ela vem de alguns anos trazendo mecanismo para cruzamento de dados, tentar rastrear a movimentação financeira, os gastos. E isso, no decorrer do tempo, a Justiça Eleitoral, em parceria, porque a Justiça Eleitoral sozinha não consegue cruzar todas as informações, busca encontrar ferramentas, indícios para uma análise mais aprofundada, para se evitar realmente a corrupção eleitoral, principalmente o abuso do poder econômico durante as campanhas eleitorais. E isso, cada eleição a gente avança um pouco, porque é um sistema político contaminado, que vem de longo tempo a questão é dependente da estrutura econômica, do poder econômico. Então, assim, o cruzamento e a parceria é a única forma que a Justiça Eleitoral vê como o caminho correto para se combater mesmo e ser eficaz para se evitar o abuso, compra de voto e outras irregularidades. Do ponto de vista da legislação, o que melhorou, por exemplo, de 2010 para cá, que pode ajudar a Justiça Eleitoral a dispor dessas ferramentas para combater o Caixa 2? Houve um limite, por exemplo, de gastos, né? Sim. Então, são vários avanços. Por exemplo, o mais importante, ao meu modo de ver, é a vedação da doação da pessoa jurídica. Porque as empresas participando do processo eleitoral, elas contaminavam e sempre investiam, entre aspas, no candidato para obter retorno no futuro. Então, isso gerou um ciclo vicioso de corrupção. E o poder econômico sempre tentava se aproximar daquele candidato com mais probabilidade de ser eleito, ou até mesmo aqueles que têm a reeleição, porque já tinham toda uma estrutura. Outra questão é a questão do limite de gastos, mas tem uma variável complicadora. O oficial tem um limite, mas como identificar que pelo Caixa 2 não se está extrapolando 2 ou 3 vezes? Então, assim, mas o importante é que com esse limite, pelo menos se dá de avaliar se aquela propaganda, aquela campanha, ela está abusiva ou não. E isso vem se aperfeiçoando com o passar do tempo. Agora, o importante mesmo é a sociedade participar, a sociedade conhecer o gasto dos candidatos, ver a arrecadação, se aproximar mais da prestação de contas, porque serão representantes do eleitor lá na frente. E isso eles têm que conhecer quem são os financiadores, quais as ideias. Então, assim, a transparência aumentou muito, falta um pouco falta a adesão do cidadão. Falta o controle social, não é? Isso. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre o controle social, que deve existir sobre os gastos de campanha. Você, cidadão, você que está em casa, existem várias formas de participar e de ajudar a Justiça Eleitoral a fechar o cerco contra o Caixa 2, contra a corrupção, por um Brasil melhor. E nós vamos falar também no próximo bloco sobre propaganda eleitoral antecipada. Tem uma pergunta que chegou aqui para a doutora Cristina. Pode aqueles adesivos de carro que falam, por exemplo, Mariane 2018, pode? E depois a pessoa é candidata? Não pode, né? Doutora Cristina, a gente volta no próximo bloco com essas explicações aí para o eleitor. Até já! Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate. Para você que começou a nos acompanhar agora, nós estamos discutindo hoje propaganda eleitoral antecipada e combate à corrupção eleitoral. Hoje eu estou com a doutora Cristina Nascimento, obrigada de novo, mais uma vez por estarem aqui, e Daniel Taurines, coordenador de controle interno. Doutora Cristina
é procuradora regional eleitoral em Mato Grosso. Ela coordena os trabalhos do Ministério Público Eleitoral durante as eleições de 2018. Daniel Taurines estava falando sobre a evolução da Justiça Eleitoral no que diz respeito ao cerco ao Caixa 2 de campanha. Você falou dos avanços da legislação, como limite de gastos, mas eu queria saber, assim, a Justiça Eleitoral também, independente da legislação, está desenvolvendo parcerias, mecanismos para combater o Caixa 2 de campanha. Sim, a Justiça busca essas parcerias para tentar melhorar no acompanhamento, no monitoramento dos gastos de campanha. Esse ano nós temos uma novidade, que é a vaquinha, que é a partir de maio, e isso a vaquinha é uma arrecadação de pessoas físicas que por empresas, pela internet e por empresas especializadas. E isso pode vincular muito a questão da campanha, a propaganda antecipada. Então, como uma novidade, nós estamos tentando buscar o máximo de informações com as empresas que trabalham nessa área. Por que pode vincular com a propaganda antecipada? Porque pode fazer antes do registro? Porque é a partir de 15 de maio. Então, a partir de 15 de maio, muitos podem usar o argumento da arrecadação por vaquinha e fazer verdadeiras propagandas. Como é que o candidato vai anunciar a vaquinha? Ele vai ter que justificar ao cargo que ele vai concorrer. Então, assim, eu preciso... Ele não pode vincular a imagem dele a nenhum cargo. Mas ele pode, segundo a legislação nova de 2015, já dizer as suas qualidades pessoais, dizer que ele quer apoiar o Brasil, para o processo democrático. Isso é permitido, só que tudo isso aconteceria antes do registro. Então, há uma certa nuance que precisa ser E é uma analisada. preocupação, porque eu visualizo que vão antecipar as campanhas eleitorais com essa questão da arrecadação. Com a questão de divulgar, porque ele vai ter que divulgar a vaquinha para ganhar mais adesão de pessoas, de colaboradores para a campanha dele. Sim, talvez tenha até um sinal se ele vai ser candidato ou não. Se tiver muitos contribuintes, talvez ele queira falar para a sociedade que tem viabilidade política. Então, nós não sabemos ainda, a primeira vez, é uma novidade. É um laboratório, essa eleição para vaquinha, mesclada aí com a propaganda antecipada. É importante, sim, a arrecadação, porque não se faz política sem recursos financeiros. A gente defende que tem que ter um teto, esse teto deve ser observado, e as campanhas não podem ser muito caras. Ela tem que ser justa e tentar ser o mais isonômica possível. A gente verifica, inclusive, no mesmo partido, uma candidatura milionária e outro bem modesta. Então, assim, o partido deveria definir regras para tentar equilibrar a disputa. E essa questão da arrecadação, ela é significativa, ela interfere no resultado. Essa vaquinha pela internet continua a primeira regra, a regra anterior, ou seja, é só um percentual do que a pessoa declarou de imposto de renda no ano anterior, pessoa física. É 10%. É 10% no caso, isso. Né? Então as pessoas precisam ficar atentas também. Ela não pode doar acima de 10%. Toda doação é identificada e tem como rastrear para ver se houve Caixa 2 ou... Assim, a expectativa é que seja bem transparente, mas tudo pode acontecer. Por exemplo, um determinado sindicato, todo mundo sindicalizado doar com uma mesma quantia. Então, assim, nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Eu prevejo sabem o que vai acontecer, mas já estão de olho. Já estão estudando as possibilidades para coibir. Isso, para evitar o abuso, utilizar de laranjas. E o Ministério Público também de olho para não usarem a vaquinha para propaganda antecipada. Exatamente. Será um ano de muito trabalho, né, doutora Cristina? Com certeza, é um desafio, são novas ferramentas que surgiram, que levam para uma democratização do processo, refugindo aquela ideia de poder econômico, cooptando o poder político. Foi justamente por isso que o legislador alterou a lei e entendeu que não deveria ter tanto aporte de recursos privados nas eleições. Essa é a ideia da nova legislação, então isso deve ser observado ao fim e ao cabo. Não adianta em nada se permitir que se faça a vaquinha, mas que haja o Caixa 2, por exemplo. Então a gente tem que coibir essas práticas perniciosas, as fraudes, a corrupção, simulações, justamente. Usar doadores que não são doadores de verdade. Isso já aconteceu na eleição passada. Já acontece. Muitas vezes o eleitor, ele recebe um dinheiro
por fora, até o pagamento de pecúnia, eles são limitados, o eleitor tem que saber disso. Então, e toda informação útil para alguma irregularidade, todo cidadão, todo eleitor é fiscal. Não é só a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, cada um no seu papel institucional. A sociedade, o eleitor, a pessoa que está vendo um abuso, ela deve comunicar para a gente tentar coibir, ser uma eleição mais equiparada, mais justa, porque é muito perigoso para a democracia quando a promiscuidade entre o poder econômico e o poder político, que nós vimos em várias eleições passadas. Essa tentativa, essa ruptura é fundamental para uma mudança de fato, um fortalecimento da democracia, diminuir a corrupção do futuro. Então, assim, e o processo eleitoral é muito importante para isso, porque é a causa. Se nós conseguirmos ser eficazes, eficientes no momento da eleição, a gente está fazendo um controle preventivo para os gestores. E o cidadão ele tem que cobrar a Justiça Eleitoral. Se está achando que a Justiça Eleitoral não está fazendo o correto, tem que buscar, se organizar. Até porque as instituições não têm pernas para estar em todos os lugares, não têm olhos para estar em todos os lugares, também ver tudo. Todas as instituições públicas, inclusive a polícia, né, o judiciário, o Ministério Público, não conseguem ir muito além se não tiver o apoio da sociedade, se não tiver os fiscais da democracia ao lado da Justiça Eleitoral. E a legislação, ela tem alguns limites para a atuação. Então, tem que sempre respeitar o contraditório, devido ao processo legal. E o legislador, que é quem é o principal ator da eleição, ele tenta colocar travas para evitar, talvez, uma constatação de um caixa 2. Então, isso assim, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa. E a sociedade é fundamental. Se o cidadão não mudar a visão, a importância dos gastos, das receitas arrecadadas nas campanhas eleitorais, vai se continuar da forma que foram anos anteriores. E nós estamos vendo todos os dias no jornal o problema, o impacto do financiamento irregular das campanhas na gestão pública, na administração pública. E além da vaquinha, que é a doação pela internet, tem aí o fundo, né, destinado, que é um fundo bilionário, destinado ao financiamento de campanhas. O Ministério Público e a Justiça Eleitoral estão já se articulando para ver a correta aplicação desse dinheiro? Como é que vai ser a distribuição entre os candidatos, que vem pelos diretórios? Na né? verdade, como é que acontece? Na verdade, o critério é do Diretório Nacional. Eles que irão estipular as regras, tem limite para a questão de candidatura feminina, algumas regras. É um aporte significativo de recursos públicos que aumenta em muito a responsabilidade de quem analisa, do técnico. Só que assim, se fizer uma campanha correta, as despesas estão lá elencadas. É simples. Não precisa... comprar voto não é permitido. Não se pode tentar transformar um recurso público para comprar voto. E isso, o montante, é também uma preocupação para essa eleição de 2018. É outro desafio. Outro desafio, porque muitos se questionam por que tanto dinheiro. Né? Então, assim, um recurso público significativo que poderá ser direcionado para A ou B, a critério de cada partido político. E aí nós vamos tentar controlar, vamos conseguir, com a parceria, integração e com a transparência, que eu acho que é o fundamental de tudo. Quantos desafios, né, para o Ministério Público, principalmente porque é a mesma estrutura para olhar todas as facetas de uma campanha. Entra as vaquinhas, as doações de pessoas físicas pela internet em maio, antes da propaganda. Né? Antes de permitir a propaganda eleitoral e o risco de se fazer uso disso para burlar a propaganda antecipada. Entra a questão do volume de doações, a possibilidade também de uma pessoa usar o nome da outra para doar. Então, essas parcerias são bastante importantes, né, doutora? Sim. A prestação de contas é pensada para que tenha rastreabilidade.
Então, é possível rastrear de onde veio a doação, são feitas por CPF ou com um desconto de cheque nominal. Então, não existe essa destinação de valores de forma obscura, assim, que se saiba quem doou. Tudo deve ser identificado. Se não for identificado, já configuraria Caixa 2. E para essas doações irregulares, chamadas de Caixa 2, temos os nossos métodos de investigação, alguns sigilosos, alguns que demandam atuação integrada de vários órgãos, cruzamento de dados da Receita Federal, do COAF, movimentações estranhas que são verificadas e a partir daí se inicia uma investigação mais a fundo. Mas para além do acompanhamento da prestação de contas, também temos que observar que dinheiro público é vertido, é direcionado para as eleições. Então, o objetivo é que as pessoas tenham acesso às propostas dos candidatos. Não há necessidade alguma e não seria ético que isso fosse deturpado em compra de votos, em propaganda antecipada. Então, já há recursos para isso. Não há necessidade de praticar fraude, sonegação. Inclusive, o Caixa 2, alguns candidatos, algumas pessoas começaram a dizer que não era crime, na época do mensalão, algum tempo atrás. E é crime sim, está previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, falsidade ideológica. E há outros crimes conexos que se relacionam, colarinho branco, lavagem de dinheiro, porque normalmente essa destinação de recursos se dá de outras práticas ilícitas, às vezes até tráfico de drogas, crimes mais graves. A senhora tem uma atuação destacada no Ministério Público Federal na área de combate ao crime organizado. Sim. A senhora atua nessa área? Atuo na área de combate à corrupção. A corrupção. Com outros colegas, são vários colegas aqui no estado do Mato Grosso que atuam nessa área e o objetivo é justamente, tanto na parte de probidade administrativa quanto no combate aos crimes de corrupção, atuar de forma integrada. Então, quando há uma notícia de práticas ligadas ao pleito eleitoral, há essa união de esforços em que uma atuação é associada à outra para conseguir a condenação. Com base na sua experiência, a senhora diria, por exemplo, que o financiamento de campanhas eleitorais é a base da corrupção no Brasil? Ou isso é exagero? É uma das causas. Acho que a principal causa é a democracia, que ainda precisa ser fortalecida todos os dias. Então, tanto a destinação de recursos de origem ilícita, quanto a corrupção, sonegação de informações, tudo isso associado à população que muitas vezes não sabe em que porta bater, como ela pode levar essa informação para o Ministério Público, que a gente está fazendo justamente essa democratização do conhecimento da informação. E estamos à disposição para atender o povo. A gente vai falar no próximo bloco, voltamos a falar sobre a propaganda antecipada. Nós temos aí alguns meses até o pleito e a gente quer orientar o eleitor sobre o que acontece, o que ele pode ver nas ruas, o que ele pode ver nos lugares onde ele trabalha, que pode caracterizar a propaganda eleitoral antecipada. A Procuradora Regional Eleitoral, doutora Cristina Nascimento, vai dar algumas dicas para a gente, agora para o eleitor, como perceber, como detectar essa propaganda. A gente volta já. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate e o assunto agora é propaganda eleitoral fora de época, propaganda eleitoral extemporânea. O que é ilegal e o que é permitido neste período antes do registro de candidatura. Eu estou conversando com a doutora Cristina Nascimento, que é Procuradora Regional Eleitoral. Doutora Cristina, as pessoas têm uma dúvida quando elas olham, estão no trânsito e elas veem aqueles carros com adesivos, né? Fulano de tal 2018. Isso pode? As pessoas podem colocar? Isso é uma referência já explícita a uma candidatura ou não? Sim, já é uma referência a uma pretensa candidatura. Não há uma data limite para começar a propaganda antecipada. Ou seja, desde agora, desde janeiro, já podemos configurar algumas práticas de propaganda antecipada. Até mesmo ano passado já poderíamos dizer que já estaria acontecendo propaganda antecipada. De modo geral, os tribunais têm entendido que a partir de 1º de janeiro, qualquer menção ao cargo que se deseja ocupar, propostas, partidos, pedido implícito ou explícito de votos, poderia configurar a propaganda antecipada. Como a legislação é muito minudente, tem muitos detalhes, cada representação é analisada individualmente para analisar o contexto em que se deu aquela prática e de que modo esse pedido ou esse indicativo de campanha foi feito.
Existe uma dúvida, as pessoas pensam assim, para caracterizar a propaganda antecipada, a pessoa tem que pedir votos ou pedir o apoio de muita gente. Mas se é 1 a 1, vamos supor que eu receba um e-mail de uma pessoa dizendo que será candidata e conta com o meu apoio. 1 a 1, já caracteriza a propaganda antecipada? Já há um desequilíbrio do pleito, porque já está se antecipando essa data. Veja que a pessoa que está pedindo voto, ela nem registrou ainda a sua candidatura. Então, como é que ela está pedindo um voto se ela nem tem um registro? Ela já está se antecipando. Então, com certeza, há uma quebra de isonomia, que não é permitido. E outros casos, por exemplo, um outdoor no meio da cidade, nós temos todo o ano eleitoral, tem sempre essa discussão. Em Cuiabá, por exemplo, faz aniversário em abril e o registro das candidaturas acontece em agosto. E aparecem assim, inúmeros cidadãos ilustres, né, que colocam um outdoor enorme nas principais vias da cidade, parabéns Cuiabá, e esquecem de tirar esse outdoor depois, ele vai até... É permitido ele colocar ou ele coloca, ele tem um prazo para tirar? O que é permitido? O que a senhora orientaria para os candidatos, até para o candidato não errar? Tem muita gente que erra sem intenção, né, por falta de orientação. O que o Ministério Público Eleitoral orienta nesse sentido? Dificilmente o candidato irá errar se ele for precavido. Então, se há uma divergência, se há uma confusão ou uma dúvida, é melhor ele não fazer. Se ele deixa um outdoor com a imagem dele, vinculando a, por exemplo, prefeitura ou outro cargo político, pode ser sim que aquilo se configure uma propaganda antecipada. Então, para não ter uma punição, é melhor que ele não faça. Até porque há uma responsabilidade nisso. Esse outdoor ficará lá por meses e não é a primeira vez, temos vários casos em que isso foi levado ao tribunal e houve condenação. Então, isso pode sim configurar a propaganda antecipada e não é indicado. E uma questão, de onde veio o recurso para contratar aquele outdoor? Então, assim... Mais uma vez, a propaganda cruzando os caminhos do financiamento, né? Isso, então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque o gasto da campanha tem um momento certo para se iniciar. Então, não se deve antecipar a propaganda, os gastos, porque fica difícil depois justificar para a Justiça Eleitoral, principalmente se julgado como propaganda antecipada. Vamos ver um caso hipotético. Um pretenso candidato coloca um outdoor, parabéns Cuiabá, por exemplo. Esquece de tirar esse outdoor até julho, agosto. E aí o Pleno reconhece aquilo como uma propaganda antecipada. Ele leva uma multa. Mas é possível também que esse dado seja encaminhado para a prestação de contas como um caixa 2? Porque se o próprio Pleno reconheceu que era uma propaganda antecipada, ele estava fazendo uma propaganda. O gasto irregular, cada caso é analisado. Mas é possível que ele pode ter declarado, tipo ele pode ter feito a prestação de contas formalmente coerente, declarado aquela despesa. Se ele declarar, ele reconhece que era extemporânea. Exato. Então, aí... Dificilmente ele vai ter feito os dois. Todo cuidado é pouco, porque a Justiça Eleitoral estará atenta cruzando dados, tanto em relação à possibilidade de propaganda antecipada, quanto em relação à possibilidade de gasto irregular. Isso, porque quem inicia um processo eleitoral antes, principalmente com recurso, por exemplo, nem todos candidatos no futuro têm a possibilidade de colocar um outdoor para a cidade ou para o estado. Então, eles saem na vantagem e já estão executando gastos que não são permitidos. Então, isso tem que se acompanhar todo e será dado contraditório, ele irá se justificar, mas recomendamos que preste atenção, espere o momento certo para fazer a propaganda e para utilizar os recursos para a campanha eleitoral. No caso do eleitor que esteja, por exemplo, num órgão público, e aí um colega diz que é candidato e comenta só ali na sala, isso caracteriza também? É preciso observar que, inclusive, os gestores, eles têm algumas condutas que são vedadas alguns meses antes, 3 meses antes das eleições, justamente para que ele não use do cargo ou da sua influência administrativa, gerencial. Configura o abuso de poder político. Exatamente.
No caso da propaganda, ele já anunciando sua pertença à candidatura, sua plataforma de campanha, o partido, não há diferença. Do mesmo modo, ele também está se antecipando ao pleito. E se ele tiver um cargo de gestão, um prefeito, enfim, algum mandatário, mais ainda tem essa punição de estar usando o seu cargo para direcionar as eleições. O Ministério Público também já estará observando Sim. quem detém um cargo público e são várias vedações legais. São várias vedações. E há exceções em que é possível fazer despesas, mas são muito restritas. Qualquer ato que fuja dessas autorizações previstas em lei já configura o abuso e tem as sanções previstas. Então, desde o começo do ano, desde esse momento, já estamos observando quais são os passos que os futuros candidatos, né, vão dar para que a gente possa coibir. O papel do Ministério Público é preventivo também, orientando a população, o que estamos fazendo aqui no programa Cidadania em Debate, e também repressivo, quando é verificada alguma prática ilícita, imediatamente com os nossos parceiros atuar para que, inclusive, é possível a retirada da propaganda, não só a multa. Então, é possível a retirada do outdoor, a retirada daquela propaganda para equilibrar o pleito que está com essa quebra da isonomia. Em relação à retirada da propaganda, uma das grandes preocupações da Justiça Eleitoral é em relação às mídias sociais, como Facebook, Twitter. E num evento que haverá dia 1 e 2 de março aqui em Mato Grosso, com o Encontro Nacional dos Juízes da Propaganda, um dos debates será sobre a efetividade das decisões liminares, para que elas sejam cumpridas o mais rápido possível pelos órgãos, pelas empresas, né, de mídias sociais, o Facebook, o Twitter, no caso. Nós vamos contar bastante com a participação efetiva e atuante do Ministério Público Eleitoral nesse evento, e já está aqui o convite para estender aos seus colegas de outros estados que queiram participar. Muito obrigada. É interessante o que a gente trouxe aqui, o Daniel Taurini, que coordena a área de análise de contas de campanha, né, dos candidatos, e a procuradora para falar de propaganda. E a gente percebeu no decorrer desse papo, desse debate aqui entre nós, bem gostoso e caloroso, inclusive, que a propaganda e o Caixa 2 de campanha estão bastante próximos, né? Uma linha bastante tênue entre um e o outro, e o candidato ele pode cair nas duas situações com um ato só. Daí a necessidade deles ficarem bastante atentos para o que diz a legislação. Mais alguma orientação para o candidato ou para o eleitor em relação à propaganda antecipada? Bem, eu quero convidar o eleitor, então, a participar do processo democrático e nos ajudar a trazer ao processo, à justiça, esses fatos que acabam acontecendo, infelizmente. Todas as eleições temos percebido a propaganda antecipada se repetindo, então a gente conclama que a população nos ajude encaminhando representações, denúncias de fatos desse sentido. Nós temos uma sala de atendimento ao cidadão no site do Ministério Público Federal. Essa sala ela pode ser facilmente acessada, mesmo quem não tenha acesso à internet, mas pode baixar o aplicativo e fazer o registro das fotos e depois encaminhar quando tiver uma rede. É o SAC MPF. E pode tirar foto, pode filmar. E quem quiser mais informações tem pelo site do Ministério Público, não tem? Sim, no site nós temos a Sala do Cidadão, também pode baixar o aplicativo, e também tem um pardal, que é o do TRE. E o site do... A senhora pode falar o site do Ministério Público Federal? Isso, é www.mpf.mp.br. Está aí na tela de vocês o site do Ministério Público Federal. Pelo site vocês vão ter acesso a informações de como encaminhar denúncias para a procuradora Cristina Nascimento, denúncias de Caixa 2 de campanha que vocês detectem ou denúncias de propaganda eleitoral antecipada neste período eleitoral. Daniel, alguma consideração final? A importância da participação do eleitor no acompanhamento dos gastos, informar tanto o Ministério Público Federal como a Justiça Eleitoral, para que se evite os abusos, abuso de poder político, né? Uso de estrutura pública. Isso, mas assim, o poder econômico também não sobrepor o interesse do cidadão. O voto consciente é importante, porque a democracia precisa disso, precisa de análise da vida dos candidatos, e não só
se tem recursos para investir em reuniões, outras coisas mais. Então, assim, é importante que a sociedade participe. Não espere só o dia da votação para ir lá. No decorrer, informe. Se está vendo alguma coisa diferente, algum abuso na sua igreja, na sua associação de bairro, que traga as informações. Inclusive, na igreja há propaganda antecipada, né? Se um líder religioso fala que, olha, nós temos um candidato, esse será o nosso representante, é propaganda antecipada, né? Sim. Foi bom o Daniel ter colocado a situação, porque a gente já teve julgamentos dessa natureza no pleno. Isso. Né? É o que chamam de abuso de poder religioso, se existe ou não, abuso Sim, é aquela sim. discussão se existe ou não abuso de poder religioso. Mas é uma propaganda antecipada, Sim, não é? sim. E muitas vezes o cidadão nem nota que ele está sendo envolvido com uma verdadeira marketing, vamos dizer assim, indireta. Então, traga as notícias para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público, que aí será feita a análise do caso, né? Mesmo tendo dúvida, né? Sobre o fato. Dúvida. A doutora Cristina disse, né? Mesmo que você tenha dúvida, mande a denúncia. Isso, aí a gente analisa caso a caso. Havendo dúvida, pode encaminhar que a gente analisa. A equipe está lá para isso, Exatamente. né, doutora Cristina? E você que está em casa, você pode participar também pelo aplicativo Pardal, que a gente já disse aqui. Todas as informações sobre o aplicativo Pardal estão no site do TRE, que o contato está aí na sua tela, www.tre-mt.jus.br. Basta acessar o site, procurar o símbolo do aplicativo Pardal, clicar e enviar denúncias para a Justiça Eleitoral. Como eu já disse aqui hoje, nós recebemos já 6 denúncias referentes às eleições de 2018. Nenhuma se trata, é bom ressaltar, nenhuma se trata de candidaturas estaduais, nenhuma se trata de candidatos de Mato Grosso. Mas a Justiça Eleitoral já está pronta para receber e para encaminhar para o Ministério Público essas denúncias, todas serão analisadas. Relativo às eleições de 2016, a Justiça Eleitoral recebeu 6.000 denúncias. Foi uma participação maciça da sociedade, doutora Cristina. 6.000 denúncias pelo aplicativo Pardal. Foi um período assim bastante profícuo e o TRE de Mato Grosso se sentiu orgulhoso em âmbito nacional porque foi o estado com maior participação popular, maior controle social sobre as eleições. O estado que mais recebeu demandas pelo aplicativo Pardal, né, em relação a todos os outros TREs. Isso demonstra que a sociedade está amadurecendo, né, que a nossa democracia está amadurecendo, a gente precisa avançar mais, hein, Daniel? E a gente precisa contar com a sociedade e com a participação de todos. Sim, sim. Precisamos de que cada eleitor seja um fiscal da campanha correta, da observação da legalidade e tentar fazer uma disputa justa entre os candidatos, porque a campanha eleitoral ela se desenvolve conforme a sociedade aceita ou é contra. Então tem que se manifestar, informar, trazer dados para tentar minimizar impactos negativos de abusos de recursos. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Fica aqui o convite para o Ministério Público Eleitoral para a gente fazer um programa mais próximo da eleição só sobre propaganda eleitoral. O que é permitido, o que é vedado, né? A senhora acabou de dizer aqui que aqueles carros de som que ficam circulando sozinhos, só com o motorista, por exemplo, nos bairros já não é permitido. Ele tem que estar inserido numa carreata, né, ou numa passeata, ele devagarinho atrás acompanhando. Então, tem muita novidade para a gente trazer aí para o eleitor e para alguns candidatos desavisados. A gente vai fazer um programa específico sobre isso. Obrigada pela participação de vocês e você que está em casa, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Este ano eleitoral nós temos muita novidade para trazer, para discutir aqui com vocês. Obrigada pela participação e até o próximo encontro.